Bom dia, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Vamos aí pensar em mais uma reflexão. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Vamos estar aí pensando. A nossa reflexão, irmãos, vamos pensar no texto aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1, versículo 17, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto, irmãos. Diz aí: o Senhor julga a cada um segundo as suas obras, ou seja, todos serão julgados. Agora, esse ser julgado pelas obras tem levado a muita gente a interpretar que a salvação esteja relacionada com as obras. Em especial quando Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Então muitos chegam a pensar, a entender que a salvação está relacionada com as obras. Outros entendem que, dependendo das suas obras, pode perder a salvação. Bem, vamos entender o que é ser julgado pelas obras, conforme diz o texto. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, então vamos pensar, vamos entender o que é esse julgar, né? Para facilitar esse entendimento, é bom lembrar que a humanidade divide-se em dois grupos. Um grupo dos salvos e um grupo dos não salvos. E ambos vão ser julgados pelas obras, segundo a sua condição. O salvo vai ser julgado pelas obras segundo a condição de salvo. E os não salvos vão ser julgados também pelas suas obras segundo a sua condição, ou seja, uma condição de não salvo. Ou seja, todos vão ser julgados pelas suas obras. Em primeiro, ninguém será salvo por obras. As obras não têm esse poder de salvar ninguém. Quero ler para vocês Efésios 2. Efésios 2, de 8 a 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos. Sabemos que graça é um favor de Deus, favor imerecido. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, cabe ao ser humano aceitar esse presente ou rejeitar esse presente. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que quer dizer isso, né? Se nós pudéssemos ser salvos pelas nossas obras, então as honras seriam nossas, não é? Então, esse julgamento aqui que Pedro fala não é para a salvação. Se pudéssemos ser salvos pelas obras, seria nós mesmos que estaríamos nos salvando e não Jesus. E Jesus veio fazer o que o homem jamais pode fazer: se salvar a si próprio, não é? Ninguém é salvo por obras, porém elas acompanham a salvação. O salvo, ele tem a sua obra. O não salvo tem a sua obra. Diz aí, somos salvos pela obra. Ainda em Efésios 2, o versículo 10, diz assim: Pois somos feituras dele, criados em Cristo, para as boas obras. Então, fomos criados para as boas obras. Então, não somos salvos pelas obras, porém fomos criados para termos boas obras, não é? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, ninguém pode ser salvo pelas obras, mas ela acompanha. Como, por exemplo, diz Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé sem obra é morta. Ou seja,
A obra é que vai autentificar, que vai qualificar a fé como viva ou como morta, não é? Então, as nossas obras vão justificar a nossa fé. Os não salvos vão ser julgados e condenados, não exatamente pelas obras. Elas apenas revelam o procedimento de uma vida salva. A pessoa não vai perder salvação ou ganhar salvação por conta de obras. Então, os não salvos vão ser julgados pelas suas obras e vão ser condenados, mas não pelas obras. Elas apenas revelam o procedimento de uma vida não salva, não é? Existem obras do salvo, existe a obra dos não salvos, como diz lá João, capítulo 5, versículo 29. No dia do fim, os que estão nos sepulcros vão ressuscitar, e quem fizer o bem vão ressuscitar para a vida, quem fizer o mal para o juízo. Então, depende das obras. Ou melhor, as obras mostram qual é a nossa condição que estamos vivendo, na condição de salvo ou não, e ela vai revelar no juízo. Quem fez o bem vai ressuscitar para a vida, e quem fez o mal para o juízo. Então existe assim, as obras dos salvos e as obras dos não salvos. Os salvos vão ser julgados segundo as suas obras, na condição de salvo. Os não salvos vão ser julgados segundo as suas obras, na condição de não salvo, né? Eu quero ler aí Apocalipse capítulo 2, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12, assim: eis que vem sem demora, e comigo está o galardão. Galardão quer dizer prêmio, né? Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então o Senhor vem e vai trazer o seu prêmio, vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Obras para o bem ou obras para o mal. E assim será. Os salvos não serão julgados, ou melhor, os salvos serão julgados como os filhos de Deus. Como diz aí 1 Pedro: ora, se invocais, agora, se você chama Deus por Pai, Deus é Pai, Deus é o seu Pai, então, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as suas obras, cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então veja bem, o julgamento dos salvos é para ver qual foi a sua postura diante de Deus. Os salvos são julgados como filhos em relação à obediência, ou seja, um viver sem ofender ao Pai. O que é isso? Um viver de reverência. Quando diz aí, portai-vos com temor, ou seja, reverência. Então a nossa reverência, o nosso estilo de vida, a nossa obediência ao Pai, isso vai ser julgado. Como temos sido, como o Pai está nos vendo, como um filho obediente ou como um filho desobediente. A salvação é pela graça, mas o galardão deve ser conquistado. O Senhor faz um favor de nos salvar, é um prêmio, é um presente, é uma dádiva, é um dom. Como diz, pela graça, é um favor imerecido. A salvação é pela graça, mas o galardão, ou seja, prêmios, precisam ser conquistados. Um filho de Deus não deixa de ser filho, porém pode ficar sem prêmios por falta de obras. Que obras? Obras que glorifiquem ao Pai. Não é isso? Irmãos, o julgamento do crente não é para a salvação. O julgamento do crente é para ver, analisar, mostrar quais foram as suas obras durante o tempo que peregrinou na face da terra. Eu quero ler isso para vocês, lá em 1 Coríntios,
capítulo 3. 1 Coríntios 3, do versículo 12 ao versículo 15. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Lemos assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, qual é a obra? É uma obra considerada ouro, que passa pelo fogo, é purificada? Ou a nossa obra é como um capim seco, que passa pelo fogo e é queimada? Versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Então nós estamos vivendo aqui na terra, estamos peregrinando, trabalhando para Deus, servindo a Deus, honrando a Deus, e tudo aquilo que estamos fazendo para Deus está sendo avaliado por Ele mesmo. E poderemos receber algum prêmio, galardão ou não. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, ou seja, como capim seco, passa no fogo e queima, sofrerá ele o dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, irmãos, a salvação é pela graça, mas o galardão é preciso ser conquistado. E o julgamento do crente não é para a salvação. Nós vamos ser julgados para ver se teremos algum prêmio ou não. Durante o tempo que estamos peregrinando aqui na terra, durante esse tempo que estamos servindo a Deus, diz Pedro, todos serão julgados. Todos serão julgados. Só que o julgamento do não crente é um, e o julgamento do crente é outro, né? Então, irmãos, todos serão julgados pelas obras. Os não crentes, condenados. As obras só vão confirmar. Como diz Apocalipse, abre livro, mais livros, mais livros, e ali as pessoas serão julgadas pelas suas obras. Elas não vão ser condenadas exatamente pelas obras, porque assim como as obras não têm o poder de salvar, não têm o poder também de fazer alguém perder a salvação. Elas só vão confirmar a razão pela qual alguém está sendo condenado. Então esse é o julgamento pelas obras das pessoas sem Cristo. As obras só vão confirmar a razão pela qual está sendo condenado aquelas pessoas sem Cristo. Agora, os salvos são julgados quanto a prêmios. O que teremos de presente do Senhor por aquilo que estamos fazendo enquanto estivermos aqui na terra. Eu quero fechar quando o Senhor diz lá em Mateus 5,16 o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas obras devem ser de tal maneira que as pessoas possam glorificar, honrar a Deus através das nossas obras. Mas que obras são essas? É o nosso estilo de vida como filho de Deus. Como é que eu tenho me comportado diante do mundo? Como é que eu tenho me comportado dentro da igreja? Como é que eu tenho me comportado diante dos meus irmãos? Qual tem sido a minha conversa? Qual tem sido a minha palavra? Qual tem sido o meu estilo de vida? Isso está levando as pessoas a glorificarem a Deus? Isso está dizendo que eu vivo como filho de Deus? Irmãos, Jesus está dizendo que a sua obra brilhe, que a sua obra leve aos outros a glorificarem o nome de Deus. Então, nós devemos olhar para nós e perguntar qual é o nosso comportamento diante de Deus. Qual tem sido o meu procedimento? Como eu tenho me comportado diante de Deus?
como eu tenho usado a minha boca diante de Deus. Às vezes a gente vê crente que só fala mal um do outro. Pois é. A minha palavra, as minhas palavras, os meus atos, as minhas atitudes, intenções, deve ser para a glória de Deus. Por isso que Jesus diz, né, que a vossa obra brilhe, que a vossa obra leve os outros a glorificarem a Deus. Todos nós seremos julgados, mas o nosso julgamento é diferente. O julgamento do ímpio é um julgamento que vai receber a condenação. O nosso julgamento é para receber prêmios, na condição de filhos, né? Estamos sendo obedientes ao nosso Pai, a nossa vida glorifica ao nosso Pai. Se dizemos que Deus é o nosso Pai, então que tenhamos uma vida de reverência, porque um pai sente prazer em um filho obediente, né? O filho de Deus nunca vai deixar de ser filho, se é filho, porém pode desagradar o pai e ficar sem prêmios. Que tenhamos uma vida de obediência, uma vida de reverência, que Deus sinta prazer, alegria em ser o nosso Pai. Amém? Que Deus nos abençoe.